Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada de terça-feira. Esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Senhor em agradecimento pela noite de sono, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concede para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós viemos te pedir, meu Pai, a tua paz, a tua sabedoria, a tua força, que o Senhor direcione os nossos passos, que o Espírito Santo seja o nosso condutor em tudo que nós vamos fazer. Nesta manhã, eu quero consagrar as nossas vidas e tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Vamos consagrar ao Senhor todo o nosso ser. Amém? Que o Senhor esteja visitando os enfermos, tocando do alto da cabeça até a planta do pé, derramando a unção de cura para você que está aí no leito da dor, que está no hospital, que está em casa, está enfermo. Receba a cura do Senhor. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. E você tem um chamado. Você é escolhido, é escolhida do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, do 4 ao 9, vai falar acerca do chamado de Jeremias. E o versículo 4 ao 9 nos diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele fez um chamado, para Jeremias, e Jeremias estava sempre resistindo ao chamado do Senhor. Deus estava sempre tocando nele, porque Deus queria usar Jeremias como profeta para corrigir o povo, e ele temia, porque ele ia ter que corrigir juízes, reis, aleluia. Ele não achava que ele se achava incapaz de ser usado, de falar alguma coisa. Mas Jeremias esqueceu que quem estava chamando ele não era outro homem, era Deus. E quando Deus ele chama e manda, ele garante. Aleluia. Quem sabe você hoje está nessa condição, com medo, inseguro, com vergonha, bate tantos sentimentos negativos. E você sabe que você tem um chamado, que você é escolhido, porque quando Deus ele escolhe alguém, ele escolhe desde o ventre da mãe. Quando você, antes de você ser fecundado, lá no livro de Jó fala, Deus falou com Jó também. Antes que você fosse formado, eu já te escolhi. Ele falou com Jeremias também. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te dei como profeta para as nações. Louvado seja Deus. E quando Deus ele tem um chamado com alguém, não adianta ninguém querer atrapalhar ou a pessoa dizer que não consegue, porque consegue sim. Quando é Deus que manda, ele garante. Eu me lembro que há quase 4 anos atrás, Deus ele me pediu, eu olhando para o céu, eu estava pensando em fazer um propósito no início do ano,
A gente estava saindo da pandemia e eu ia fazer um propósito de início de ano, né, do dia 1º de janeiro, e eu falei que eu iria fazer, eu e Deus, mas um dia eu estava deitado olhando para o céu e Deus falou para mim: forma um grupo, convide pessoas para fazer com você, que tem pessoas que estão precisando. E eu ali falei para Deus: eu não sei. E Deus falou: eu sei que foi o Espírito Santo, porque eu não sabia mexer bem no celular. E ele falou: pega o celular que eu te ensino. E ele foi me dando as coordenadas. Mexe aqui, e eu fui fazendo, né? Isso é viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que nós não sabemos falar, não sabemos fazer, e ele diz: vai. Porque quando ele diz vai, pode ir, que ele garante. Agora, se Deus disser não vai, não faça, não teima não, porque não dá certo. E mesmo com luta, com dificuldade, ele sempre dá as estratégias. E eu ali fui, ele foi me dando as coordenadas, eu abri, né, o grupo, e para a glória de Deus, Deus ele tem nos sustentado. Deus ele tem me levantado. Aleluia. Tem dias que não é fácil. E depois ele colocou o propósito no meu coração para colocar nas redes sociais um vídeo, fazer vídeo também. E eu ali resistindo. E aí Deus usou uma amiga, que ela é ouvinte do Pão Diário, irmã Marilza, que Deus te abençoe poderosamente e te use na terra. Deixa Deus te usar, viu, irmã? Deus usou ela e falou para mim a mesma coisa que Deus tinha falado para mim. E hoje eu estou aqui. Às vezes tremo na base, né? Às vezes recebo críticas, comentários maldosos, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não quero resistir ao chamado de Deus. Eu sempre falei que eu tinha vergonha, tinha medo. Quando eu fiz Deus me escolheu e eu fiz uma aliança com Deus. E quando me davam uma oportunidade, eu ficava tremendo. Minha voz saía tão trêmula que parecia que eu estava chorando. O microfone pesava na minha mão. Mas graças às insistências das pessoas que me davam uma oportunidade, aleluia, que eu nasci em uma igreja a qual me dava uma oportunidade de expandir, de abrir minha boca e falar, né? E as pessoas já viam que Deus tinha um ministério na minha vida e me ajudou a chegar até aqui, que hoje eu abro minha boca e eu consigo falar aquilo que o Espírito de Deus põe na minha mente, no meu coração. Louvado seja Deus. Mas quando Deus chama e a gente fala, eis-me aqui, Deus ele garante. É ele que põe as palavras na boca. Jeremias temeu, porque ele ficava olhando para a fraqueza dele e ele se esqueceu que Deus é que pode todas as coisas. Era ele que ia colocar as palavras na boca de Jeremias. Desculpem. E Deus nos chama a se apegar à promessa, se apegar às promessas que ele nos faz. Quando Deus chamou Jeremias para ser o seu porta-voz, humildemente ele argumentou que era tímido, acanhado e imaturo para assumir uma responsabilidade tão grande, né? Então ali Jeremias se achava pequeno, imaturo, um menino, para assumir aquela responsabilidade. Olha só, quando nós olhamos para nós, não vai a lugar nenhum, porque de mim nada sou, nada posso e nada tenho. Mas como profeta, né, o Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque não faltava problema, não. Quando Paulo falou isso, ele estava na escassez, porque ele estava apto a passar pela escassez, pelos problemas difíceis e deixar Deus usar ele. Aleluia. Jeremias, eu te conheço, né? O Senhor falou, animou Jeremias ali falando, Jeremias, eu te conheço há bastante tempo, mesmo antes de você nascer.
Não fique dando desculpa, mas procure se esforçar, que eu vou lhe dar uma assistência sobrenatural. Oh, glória! Porque quando Deus ele chama, ele dá a assistência que for necessária. Se você tem um chamado, você está resistindo à voz de Deus, ao chamado, não resista à voz de Deus. Só abre tua boca, vá. Maria, quando Deus enviou o anjo e falou, o anjo deu a notícia para ela não entendeu nada. Ela não sabia do que se tratava. Ela só recebeu o chamado e ela aceitou. Ela disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Mesmo sem Maria entender, ela disse: eis-me aqui. E o resto é com ele. O eis-me aqui é meu e seu, mas o resto é com Deus. Não te preocupes. Você é um missionário, uma missionária do Senhor. Você tem um chamado. Abre bem a tua boca, porque Deus vai te encher. Aleluia. Não temas. Não temas diante deles. Às vezes a gente fica temendo, porque é críticas. Às vezes, quando Deus quer usar a gente fica retendo, olhando para o que a pessoa vai falar, porque as críticas vêm. Mas é Deus que garante. Não temas diante deles, porque com eles pode estar o braço da carne, mas comigo e contigo está o Todo-Poderoso para guerrear as nossas guerras. Aleluia! O jovem Jeremias agarrou-se àquelas promessas e acabou se tornando um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O Senhor fez dele um homem destemido e determinado, usando-o para poderosamente na difícil tarefa de repreender reis, juízes, sacerdotes e o próprio povo. Olha aí, um simples homem, humanamente falando, mas estava cheio do poder de Deus. Porque não adianta ter título e não tiver unção. Quem faz a diferença em nossas vidas é a unção de Deus. E que essa unção hoje seja derramada sobre a nossa cabeça. Que o Senhor venha nos ungir, derramar sobre mim, sobre ti, a porção dobrada do Espírito Santo. Aleluia, para que nós venhamos fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Não existe situações desesperadoras. Há simplesmente homens que se deixam desesperar por causa delas. Você está desesperado? Aquieta. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus na tua vida. Quando você se deparar com uma situação difícil e desafiadora, lembre-se do que Deus falou a Jeremias. A promessa feita a ele pela fé também lhes pertence, né? A promessa que Deus fez lá para Jeremias, ela também pertence a mim e pertence a ti. Apegue-se a ela, entregue-se ao sucesso. O Deus de Jeremias lhe concederá coragem, talento, força para que você seja vitorioso, como foi o seu profeta. Deus, ele nos concede hoje coragem, determinação, e eu recebo, tomo posse dessa palavra, tome posse você também desta palavra, porque o mesmo Deus que foi lá com Jeremias, ele é comigo e é contigo para guerrear as nossas guerras, para falar, ele colocou a mão na boca de Jeremias e pôs as palavras dele na boca de Jeremias. Que hoje o Senhor ponha a mão poderosa dele sobre a minha boca e sobre a tua boca, para falar para as nações que só o Senhor é Deus. Aleluia. Para denunciar, aleluia, os profetas de Baal, os anticristo, os falsos profetas. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser mulheres, homens e mulheres escolhidos, destemidos, para ser profeta para as nações. Aleluia. Quando Deus, ele chamou Jeremias para ser usado, para ser um profeta às nações, ele imediatamente questionou suas habilidades. Ele
clamou: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem. Aleluia. Ele disse que ele era jovem ainda, demais. Eu sou jovem demais para isso. Mas Deus não permitiria que o medo de Jeremias interferisse em seu propósito de inspirar uma geração por intermédio daquele profeta. Deus o instruiu a simplesmente confiar no Senhor e dizer as suas palavras. Ele encorajou, capacitou e disse: eu coloquei as minhas palavras em sua boca. Aleluia. É Deus quem te capacita, é Deus quem te encoraja, é Ele que coloca as palavras dele na sua boca. Aleluia. Ainda que alguém esteja querendo puxar o teu tapete para te derrubar, Deus é quem te levanta. Aleluia. Não temas, Deus é contigo. E se pedirmos que Deus nos mostre como Ele pretende nos usar, o Senhor nos capacitará a cumprir o nosso chamado. Com a sua ajuda, podemos usar nossa voz com ousadia e gerar um impacto positivo naqueles ao nosso redor. Aleluia! É só nós permitirmos que Deus ele cause um impacto. Deus ele quer te usar para levantar vidas. Ele quer te sarar para você sarar vidas. Aleluia. Ele quer te curar para você ser curado. Ele quer colocar a palavra dele na tua boca. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia. Às vezes você está falando, mas já tem tanta gente falando, já tem tanta gente fazendo, que é assim que às vezes o adversário quer implantar na nossa cabeça. Já tem tanta gente falando, eu só sou apenas um ouvinte. Mas Deus quer usar a tua boca também. Aonde nós estiver, seja no trabalho, seja no ônibus, aonde nós estiver, se Deus, né? Eu tive um pastor que ele falava, o profeta, aquele que Deus usa, só tem que estar na posição, porque a hora que vai usar não é nós que escolhe, é Deus que escolhe a hora, é a necessidade. É diante de uma necessidade, Deus te usa. Você só tem que estar na posição de profeta, de vaso escolhido. Porque às vezes tem pessoas que estão usando Deus, querendo usar Deus. Mas Deus a gente não se usa, é Ele quem nos usa. A gente só tem que dizer, eis-me aqui. Tem pessoas que estão falando quando não é hora de falar. O momento é de Deus, a palavra é dele, não é tua, não é minha, é dele. É Ele quem nos capacita. Aleluia. Oremos. Pai Celestial, concede-nos a tua força para que nós possamos, para que as tuas palavras, as minhas palavras, influenciem positivamente. Aleluia. Que o nosso Pai Celestial, Ele nos conceda a força para que as nossas palavras influenciem positivamente outras vidas. Amém. Graças a Deus, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, que todos tenham um dia abençoado. E você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eu e você somos escolhidos. Amém?